pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar da nossa disciplina de informática. Vamos dar mais uma aprofundada nos nossos assuntos que estudamos no semestre passado, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os conceitos básicos do que é o hardware, que se trata da parte física do computador, os seus componentes eletromecânicos. Nessa aula nós vamos fazer um breve apanhado sobre os conceitos básicos e os principais componentes físicos de um computador. Vamos falar sobre gabinete, a CPU, a placa-mãe, a memória RAM, o disco rígido, também conhecido como HD, o monitor, o teclado, o mouse. Bom, como conceito básico, nós temos sempre que ter em mente que nem tudo que nós não conhecemos é algo de difícil entendimento, tá? Não precisamos encontrar nenhum tipo de dificuldade quando o assunto é a parte física e a parte lógica do computador. Nós precisamos entender que o computador ele é desenvolvido por pessoas para servir as pessoas. E nós vamos conhecer essa máquina tão importante na nossa vida. Quais são os seus componentes e suas devidas funções para um bom funcionamento. Como vimos em aulas anteriores, o termo informática vem da junção de duas outras palavras, que é informação automática, que na prática serve para nos auxiliar quando realizamos um cálculo, escrevemos uma carta, diminuindo o consumo de energia nessas operações e barateando o preço de serviços. Já o termo computador refere-se ao conjunto de componentes que juntos formam a máquina que conhecemos. Esses componentes se dividem em duas partes principais, que são o hardware, que é a parte mecânica e seus componentes eletrônicos, e as peças, e o software, que são os conjuntos e procedimentos básicos que fazem com que o computador seja útil, executando alguma função que chamamos de programas. É através da combinação do hardware e do software que o computador pode executar suas tarefas de forma que um sem o outro não é possível funcionar de forma alguma. Quais os principais componentes físicos de um computador? Nós vamos falar do gabinete. O gabinete é uma proteção de metal ou plástico onde ficam armazenados a CPU, que é a unidade central de processamento, o HD, que é o disco rígido, a memória RAM e os drivers. A CPU é o cérebro do computador. É o que chamamos de processador. É um chip formado de silício, onde a combinação de circuitos controla o fluxo de todo o funcionamento da máquina. Sempre que enviamos uma ordem de tarefa ao computador, é o processador que recebe e executa tal tarefa. Exemplo, a impressão de um arquivo pela impressora. Nesse chip estão as instruções, como ele deve se comunicar com os programas que estão sendo utilizados e a quem ele deve enviar as instruções que estão sendo executadas. O processador está instalado em uma placa denominada placa-mãe, juntamente com os circuitos elétricos que interligam essa placa ao conjunto de componentes do computador. Além das marcas e numerações, os processadores são conhecidos pela velocidade de processamento ou como os dados são transmitidos em um computador. Exemplo, o Pentium 100 e o Pentium 200 da Intel. Isso significa que eles processam dados a uma velocidade de 100 ou 200 MHz. A placa-mãe é onde estão conectados todos os dispositivos necessários para o funcionamento do computador. Nessa placa-mãe, nós podemos enxergar os slots para colocar as memórias, o processador, a memória RAM, a Random Access Memory, memória de acesso aleatório. A RAM é composta por diversas pequenas placas, também formadas por chips, que juntos somam o total de memória existente no computador. A RAM também é chamada de memória volátil, pois quando desligamos o computador, os dados que armazenamos nela enquanto estamos trabalhando não são armazenados no HD, logo esses se perdem. Para um bom funcionamento do computador e seus programas, quanto mais memória RAM, melhor.
A memória RAM do seu computador é um dos componentes mais importantes. Ela é responsável por carregar e executar todos os softwares que você usa. Ela é responsável por carregar todos os softwares que você usa. Então, se você está diagnosticando problemas ou procurando atualizar, saber exatamente com quanto de RAM você trabalha, saiba como descobrir qual tipo e a frequência de memória RAM do seu PC. Aumentar a memória RAM do seu PC é uma ótima maneira de obter um pouco mais de velocidade para seu computador de mesa ou notebook. Mas antes de comprar qualquer RAM, é importante saber qual o tipo correto de memória para a sua máquina. Uma das áreas mais difíceis de entender pode ser a RAM do seu computador. Se você está sentindo que sua máquina está sobrecarregada ao tentar abrir um programa um pouco mais pesado, saiba como verificar a sua memória RAM. Muitas vezes as pessoas acabam trocando de computador, achando que o seu está lento demais e não tem como melhorá-lo. Mas uma forma de melhorar consideravelmente a velocidade do computador sem gastar muito é otimizando e ampliando a sua memória RAM. O disco rígido, também conhecido como HD, é nele que as informações são armazenadas de modo permanente, depois de serem executadas pelo processador. Um disco rígido possui em média 40, 80, 120 GB de capacidade de armazenamento, ou mais, podendo haver mais de um HD no mesmo computador. E é nele que o processador lê as informações que serão processadas. Estas informações são guardadas em forma de arquivo e estes, por sua vez, podem ser programas, textos, banco de dados, documentos, etc. Depois de armazenados no disco rígido, esses arquivos não sofrem alteração a menos que seja solicitado pelo usuário. A operação de inserir um arquivo no HD chama-se guardar e de retirar um arquivo, excluir ou deletar. O monitor ou a tela do computador é o dispositivo de saída das informações que são processadas pela CPU. O teclado é o periférico de entrada. Através dele são inseridos os dados a serem transformados em informações e depois mostrados ou impressos na tela do computador. O mouse é o periférico de entrada que auxilia o teclado. Cada vez que o mouse é acionado, aparece um cursor na tela mostrando o direcionamento das ações executáveis. Bom, gente, o nosso assunto de hardware encerra por aqui. Eu vou disponibilizar na plataforma um exercício, uma pequena atividade de 12 questões para nós memorizarmos cada item que nós acabamos de estudar. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo nosso grupo do WhatsApp.